E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um exercício de matemática? Dessa vez a gente vai falar de polígonos regulares e eu separei aqui um exercício desafio. Bastante trabalhoso, eu diria, mas não tão complexo. Sim, tem lá a sua complexidade, mas a gente vai desbravá-lo agora da forma mais simples possível para você. Vamos lá então, o exercício diz o seguinte. Um dodecágono regular, ou seja, o n, o número de lados é igual a 12, está inscrito em uma circunferência de raio R. E aí você tem aqui o esqueminha que eu separei para gente, né, com esse dodecágono, né, inscrito numa circunferência de raio R, né? E aí nós temos aqui, calcule o ângulo central em função de raio, determine o apótema A. E por fim, em função do raio ou de raio, determine a área A. Muito bem, vamos então pelo primeiro item, né, que o exercício está pedindo, que é o mais simples, né? Ora, nós temos aqui, pessoal, uma circunferência, certo? O dodecágono está dentro, de maneira que eu tenho aqui dentro 360 graus, correto? Bem, se eu tenho 12 lados, obviamente, então, o meu ângulo interno aqui só pode ser o equivalente a esses 360 dividido pelos 12 lados, para eu saber o ângulo central de um, né, desses lados aqui, desses ângulos, né, centrais do dodecágono que está inscrito dentro da circunferência. E aí eu vou ter aqui 3, resto zero, baixa o zero aqui, mais um zero, ou seja, esse ângulo central aqui, cada ângulo central desse dodecágono inscrito na circunferência possui 30 graus. Ou melhor, cada ângulo, né, desse dodecágono inscrito na circunferência é de 30 graus, ok? Bem, digamos que esse aqui é o item A. Vamos para o B agora. Em função do raio, determine o apótema A. No caso do dodecágono, pessoal, o apótema eu calculo como sendo o raio vezes o cosseno desse ângulo central, que é 30, só que esse ângulo dividido por 2, ou seja, seria o cosseno aqui no caso de 15 graus. E aí, como é que eu faço mesmo para saber o valor desse cosseno de 15 graus? Aí você tem que relembrar lá das aulas de trigonometria, e você vai ver que no caso aí, se eu tenho 15, eu posso entender, né, que seria a mesma coisa que eu dizer que é o cosseno de 45, que a gente conhece, que é um ângulo notável, menos o cosseno de 30, né? Muito bem. E aí eu tenho aquele truquezinho todo lá. Ou seja, vai ser, como que vai ser aqui no caso? Vai ser cosseno do primeiro, vou chamar aqui de A, vezes o cosseno do B, mais, aí eu vou invadir aqui o espaço, vai faltar um pouquinho de espaço, mas tudo bem, mais o seno do A vezes o seno do B, ok? Isso vai nos dar, vou colocar aqui embaixo, tá? Para facilitar. Raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, né? Vezes, e aí no caso, o cosseno do B, que é de 30, que vai ser. E aí você lembra qual que é? É muito número, né, pessoal? Mas é interessante você lembrar isso aí. É raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Mais o seno do A também. O seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 dividido por 2, vezes o seno de 30, que é meio, ok? E aí, o que que nós vamos ter aqui, pessoal? Nós vamos ter, aqui você multiplica as raízes, né? Você vai ter raiz quadrada de 6 dividido por 4, né? Que é 2 vezes 2, mais raiz quadrada de 2 vezes 1, raiz quadrada de 2, sobre 4. Aí, para facilitar a escrita, você vai ter raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 sobre 4. Perfeito, né?
Então, o meu apótema, voltando para onde a gente está, é o raio. Veja que eu não preciso saber o raio aqui, porque ele quer o apótema A em função do raio. Então, beleza. Não temos aqui o raio, o exercício não nos deu, mas nós temos aqui, né, que vai ser raiz, esse cosseno todo é raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 dividido por 4. Vamos guardar isso daqui. Já achamos o nosso B, né? E agora ele quer a área A em função do raio. Muito bem. Nesse caso, pessoal, a área ela é igual a quê? A perímetro, ok? Perímetro, ok? Vezes o apótema, né? Que eu já tenho dividido por 2, tá? Agora a gente precisa descobrir o que que é esse perímetro aí, né? No caso do dodecágono, né? O que que a gente vai ter? É igual ao número de lados vezes o lado. É isso mesmo, cada ladinho desse aqui que você está tendo, que você está vendo, melhor dizendo, né? De maneira que o perímetro vai ser igual a 12 vezes isso daí. E o cálculo para achar o lado, no caso do dodecágono, eu vou colocar aqui, é igual a 2 vezes o raio, certo? Muito importante você saber isso daí, vezes o quê? O seno da metade do ângulo central, que é 15, seno de 15, né? E nesse caso, pessoal, você vai precisar lembrar também ali das aulas de trigonometria, né? Da mesma forma como a gente calculou ali o seno de, perdão, da mesma forma como a gente calculou o cosseno de 15, a gente vai pela mesma linha de raciocínio. O seno de 15 é a mesma coisa que dizer seno de 45 graus, que a gente conhece, né? Menos o cosseno, desculpa, deixa eu apagar aqui, né? Seno de 15 é igual ao seno de 45 menos o seno de 30, certo? Muito bem. E isso vai nos dar o quê? Seno de 45, assim, e aí para você calcular, você vai ter o quê? Você vai ter seno de A vezes cosseno de B, menos, muito importante, cosseno de A vezes seno de B, ok? E aí você vai ter o quê? Você vai ter o seno do A gente sabe, é raiz quadrada de 2 sobre 2, porque é um ângulo notável. O cosseno do B, que é 30, é meio. Desculpa, é raiz quadrada de 3 sobre 2. Menos o cosseno do A, também é raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno do B, esse sim, seno de 30, né? Seria, no caso, o quê? Meio, ok? Vamos fazer a continha. Olha, é trabalhoso, né? Como eu disse. Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 6. Tudo isso sobre 4. Multiplica 2 por 2 aqui. Menos raiz quadrada de 2 vezes um, raiz quadrada de 2. Dividido por 2 vezes 2, 4, né? De maneira que eu vou ter aqui raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Ufa, calma aí. Tudo isso para achar essa segunda parte. Aí eu vou por aqui, ó. O P, né, que é o perímetro que a gente queria, que faz parte aqui do ângulo, do cálculo da área, né? Desse dodecágono é igual a 12, que é o número de lados, vezes o quê? Vezes, né? O lado, né, que a gente viu que é 2r, né, vezes, e agora sim a gente tem aqui, raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Esse é o nosso P, ok? Agora, vamos escrever um pouquinho aqui, vou até mudar um pouquinho a cor, né, para facilitar um pouquinho. A nossa área, que é o que a gente quer. Não perca de vista isso daí. É o quê? Olha aqui, ó. A nossa área é P vezes A, que a gente já tem, né? Então vamos escrever tudo isso, ó.
P vezes A. Então, o P, a gente viu, é 12 vezes o 2R vezes raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 dividido por 4, né? E isso daí, né? Vou até separar aqui por parênteses para ficar um pouquinho. Esse aqui é o P, né? E isso tudo, ó, é o nosso cálculo da área. P vezes o A, né? O A a gente já tem. Lembra aqui em cima que a gente achou? Ó, é o raio vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Então vamos aqui. Raio vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 dividido por 4. Também vou colocar aqui entre parênteses para facilitar. Agora, muito cuidado. Muito cuidado. Tudo isso é dividido por 2, porque o cálculo da área do dodecágono é perímetro vezes o apótema dividido por 2. Não se esqueça. Então vamos colocar aqui. Tá dando muito trabalho, né, pessoal? Mas não é tão difícil assim. Aqui, pessoal, eu vou ter 12 vezes 2, 24, né? Dividido por 4, eu já vou colocar aqui 24R dividido por 4 vai dar 6R, ok? Tudo isso vezes raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 dividido por nada. Porque, cuidado, né? Porque eu já fiz aqui a simplificação. Ok? Muito bem, vou manter a cor vermelhinha para ficar bonito, né? Separar aqui com parênteses para facilitar a nossa visualização. E o outro lado, o que que eu tenho? O outro lado, eu tenho aqui o R vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 dividido por 4. Tudo isso dividido por 2, certo? Aí aqui, pessoal, o que que eu posso fazer para facilitar um pouco para a gente, ó? Eu já vou aqui, ó, e, ó, pá, já dou uma simplificada, de maneira que eu vou ter 3R vezes raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2, né? Isso daí multiplicado por raio dividido nada. Pensei uma coisa, falei outra, vezes o raio, vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2, esse sim, dividido por 4. Aí aqui, pessoal, 3R vezes R, deixa eu passar aqui para baixo um pouquinho, 3R vezes R vai dar 3R ao quadrado, né? Não perca de vista que essa aqui é a área, tá? 3R ao quadrado, né, que foi o equivalente aí a 3 vezes raio vezes o raio daqui, né? E aí eu vou multiplicar o raiz quadrada de 6 pelo outro raiz quadrada de 6, que vai me dar o quê? Raiz quadrada de 6 ao quadrado, certo? Menos, né? Porque é menos com mais dá menos. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que vai dar o raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado aqui, né? E isso sim, aqui dividido pelo 4. Ora, pessoal, quando você tem aqui uma raiz quadrada, né, elevado a 2, você corta o 2 aqui com a raiz quadrada. Mesma coisa aqui, esse quadrado aqui, né, que está elevando ao quadrado, vai cortar com a raiz quadrada. De maneira que eu vou ter 3R ao quadrado vezes, vou colocar parênteses aqui para facilitar, o 6, né, que saiu da raiz quadrada, pelo motivo que eu expus acima, menos o 2, que saiu da raiz quadrada também, e isso dividido pelo 4. Ora, 6 menos 2, 4, né? 4 dividido por 4, 1. Então, né, a nossa área desse dodecágono em função do raio é equivalente a 3 vezes o raio ao quadrado. Resposta. Ufa, espero que você tenha curtido, entendido. Sobretudo entendido. Qualquer coisa, deixa aí um comentário, eu vou ficar muito feliz de visualizar isso. Tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo de matemática. Até lá.